Olá, boa tarde. A revolução não será adiada. Sigam-me se quiserem. A frase é atribuída ao almirante Cândido dos Reis, um dos chefes republicanos. 5 de outubro de 1910, um importante passo na história de Portugal. Os princípios republicanos tinham surgido no século XIX e duas crises deram-lhes uma força decisiva. O ultimato inglês, de 1890, e o regicídio de 1908. São meus convidados para hoje Amadeu Carvalho Homem, historiador, Maria Fernanda Rolo, professora catedrática, e Paulo Jorge Fernandes, também professor do Departamento de História da Nova. Aos três, desde já, obrigado pela vossa simpatia, pela disponibilidade que tiveram em aceitar o nosso convite. Não, no seguimento disto que acabou de ser dito, eu acho que é importante salientar que o republicanismo, aliás, à semelhança do liberalismo, 50, 60, 70 anos antes, é uma ideologia importada, é uma ideologia estrangeira. E quando, no seu início, faz a sua entrada em Portugal, estamos a falar do republicanismo, tal como ele é entendido, sobretudo, a partir da segunda metade do século XIX, que é muito diferente de como o republicanismo passou a ser entendido na Europa, nos Estados Unidos da América, no final do século XVIII e nas primeiras décadas do século XIX. Portanto, há uma diferença. Então, na segunda metade do século XIX, o republicanismo em Portugal é, sobretudo, e aí acompanho o que o professor Amadeu Carvalho Homem acabou de dizer há pouco, no sentido em que o republicanismo é, no seu início, na sua gênese, um movimento de elites. Não é um movimento de massas, não é um movimento que se imponha numa sociedade que está preparada para aceitar e para perceber e para compreender esta nova ideologia que se abre ao mundo naquela altura, até porque não podia ser de maneira diferente. Repare, nos anos 60, que o professor Carvalho Homem aqui convocou, do século XIX, Portugal tinha aproximadamente 90% de analfabetos. É um número exagerado, comparativamente com o resto da Europa e, sobretudo, comparativamente com a Europa Ocidental, onde nos inseríamos. Aliás, talvez em algumas zonas do sul da Itália, na distante Turquia, no Império Otomano, na Rússia, houvesse um nível de analfabetismo tão idêntico a este. Isto para dizer o quê? Para dizer que numa sociedade extraordinariamente ruralizada e ainda muito presa a tradicionalismos e à influência dominante da Igreja Católica, a sociedade não estava preparada para aceitar, para compreender sequer, para formalizar esta ideologia. Portanto, o republicanismo e o professor Carvalho Homem já o explicou muito bem, é fruto no seu início da ação da propaganda de uma elite que tem contacto com estas correntes ideológicas que vêm de fora, nomeadamente, sobretudo, de França, não apenas, mas sobretudo. E, portanto, a partir desse momento, o republicanismo começa a encontrar em Portugal, muito por antagonismo, muito por reação, um caminho para começar a moderar e digamos assim, a fazer, digamos assim, o seu próprio caminho num país com estas características. Há pouquinho convocou-se aqui a questão do ultimato e a questão do regicídio. Eu, na minha modesta opinião, considero que o republicanismo não é o primeiro grande movimento de massas de Portugal moderno. Há um anterior. E isto relaciona-se com a questão do ultimato que há pouco estávamos a falar, que tem a ver justamente com a emergência, a partir dos anos 70, anos 80 do século XIX, em Portugal, de um nacionalismo radical de cariz colonial que se levanta a propósito da disputa e da cobiça das grandes potências europeias a propósito das colónias portuguesas, sobretudo em África, não apenas, mas sobretudo em África, e que levou a partir dos anos 70 até aos anos 80, em vários episódios sucessivos, a convocar, muito pela gênese de um fenómeno que também começa a ganhar visibilidade na sociedade portuguesa de então, que tem a ver com o crescimento e com o alargamento do espaço público, que tem a ver com o crescimento da imprensa, que tem a ver com o alargamento desta imprensa, sobretudo aos meios provinciais, à província, por via do desenvolvimento do caminho de ferro, do telégrafo, mais tarde do telefone, etc., da própria organização dos serviços de correio, que fazem com que, praticamente em cidades de pequena e média dimensão, Portugal é um país de poucas cidades e as que existem são de pequena e média dimensão nesta altura, começam a aparecer jornais e os jornais convocam as pessoas em determinados momentos.
E a questão colonial, neste momento, é muito importante. Começam a vir para a rua centenas, em alguns casos milhares de pessoas, a defender a presença de Portugal, nomeadamente em África, em Moçambique, primeiro, depois em Angola, na Índia, também nesta altura. E começa a aparecer aqui um fenómeno novo, que é a rua a pronunciar-se sobre questões políticas. E o republicanismo aproveita muito, aqui a professora Fernanda Rolo falava numa questão de oportunismo, há aqui algum aproveitamento político, inteligente, obviamente, por parte desta elite, tal pequena burguesia, o funcionalismo público, gente ligada à universidade, Teófilo Braga e outros, que percebem este fenómeno e convocam-no e aproveitam-no e começam a trazer para Portugal e a convocar para Portugal também estas ideias que vêm de França e começam a divulgar justamente esta ideologia. E o movimento republicano aproveita-se muito disto. O ultimato não é tanto um ponto de partida, porque, repare, o ultimato acontece 20 anos antes da Revolução Republicana. O historiador tem a bola de cristal e consegue perceber que passaram 20 anos. Em 1890, ninguém imaginava que no dia 5 de outubro de 1910 Portugal deixava de ser uma monarquia e passaria a ser uma república. Portanto, há ainda um caminho a percorrer. E, portanto, o movimento do ultimato, o que acontece no ultimato, é mais um ponto de chegada desse tal movimento nacionalista, radical, de cariz colonial, fortemente anti-britânico, nesta altura, que depois é muito aproveitado politicamente pelos republicanos, que de facto capitalizam e conseguem a partir daí, transmitir as suas ideias de uma forma mais clara, mais evidente, ainda que não consigam ter uma grande adesão popular nessa altura. Basta ver que um ano, praticamente, ou meses a seguir ao ultimato, praticamente um ano decorrido do ultimato, há uma tentativa de impor uma revolução republicana no Porto e que fracassa, por variedíssimos motivos, mas também porque o país, naquela altura, ainda não estava preparado para aceitar esta mudança tão radical, ou que se na altura pensava que fosse tão radical, uma mudança de regime e de paradigma de funcionamento da própria sociedade. Ainda não estávamos no momento certo. Val Jorge Fernandes, sem o querer também tirar do raciocínio e quase da timeline que estávamos, e a maçonaria? Qual foi o papel da maçonaria? Eu acho que a maçonaria tem um papel importante no final da monarquia, como tem um papel importante no governo do país, praticamente desde o início da monarquia. Nós tivemos reis de Portugal que foram maçons, isso é conhecido, neste período. E tivemos chefes de governo e as elites parlamentares e elites governativas, em grande medida, tinham uma conexão e uma proximidade grande com a monarquia. Tanto nos setores mais conservadores da monarquia, como nos setores mais progressistas, mais liberais, chamemos-lhe assim. Portanto, isso não é propriamente... A monarquia foi uma instituição relativamente transversal sob esse ponto de vista. E tem um papel, eu acho que bastante significativo, à medida que o regime se aproxima do fim, daquilo que nós sabemos que é o final do regime, justamente porque a maçonaria procura apresentar uma via alternativa a esta disrupção do sistema político, do sistema partidário que então existia. A professora Fernanda Rolo falou na dissolução partidária como um apanágio do final da monarquia constitucional e é absolutamente verdade que isso foi assim. Há os partidos da velha monarquia, o chamado rotativismo partidário, no princípio do século XX fragmentam-se, dão origem a várias dissidências. A maçonaria acompanha e tenta-se aproveitar também politicamente dessa fragmentação partidária. A monarquia tem um papel importante, eu acho, arrisco-me a dizer, nesta crise final do regime monárquico. Nós sabemos que muitos dos principais dirigentes da República, das elites republicanas, tinham um contacto bastante forte com a monarquia, a começar pelo grão-mestre da maçonaria, o Sebastião Magalhães Lima, que é uma figura, eu acho que é a figura-chave deste século. Fala-se muito, há bocadinho, perguntava quem eram as grandes figuras deste período de transição. O professor Carvalho Homem, muito bem, referiu a figura de Teófilo Braga como introdutor, como pai
positivismo português e é, digamos assim, é a cabeça pensante desta geração de republicanos precoces e que ajuda a construir esta ideologia e a implantá-la em Portugal, Teófilo Braga, na Universidade de Coimbra e outros. Uma figura importante também aqui já mencionada, Afonso Costa, até pela sua ação parlamentar e pelos seus discursos inflamados no Parlamento contra as instituições monárquicas, causou também uma moça muito, muito significativa. E depois temos o grão-mestre da maçonaria, o Sebastião Magalhães Lima, que é um homem que está nesta leva, digamos assim, geracional, também de conspiração contra as instituições e contra o regime monárquico. Portanto, a maçonaria está numa ligação muito próxima, tem uma ligação muito próxima a este final do regime, tem um braço armado que é muito importante nesta altura. O Dom Carlos tinha uma frase que ouviu ao rei Humberto de Itália: nesta altura morria-se muito de uma doença, que era o atentado. Foi uma frase premonitória. O pobre rei de Portugal sabia que um dia seria vítima dessa mesma doença, que não é uma doença típica portuguesa, é uma doença que se generalizou por toda a Europa, até pelos Estados Unidos da América. Vários presidentes americanos são assassinados nesta altura. Tivemos o rei de Espanha, Afonso XIII, que escapou a 2 tentativas de assassinato nesta altura. Vários primeiros-ministros espanhóis que foram assassinados na rua nesta altura. O mesmo aconteceu em França, etc, etc. E, portanto, estamos numa altura na Europa em que se vive uma crise institucional, uma crise que não é intrinsecamente portuguesa, e há pouco foi salientada esta dimensão internacional deste contexto que rodeia e antecede o 5 de outubro, mas a monarquia sobreviveu. A monarquia sobreviveu. E o que interessa aqui explicar, ou tentar perceber, é porque é que chegamos a 1910, nesta linha daquilo que a professora Fernanda Rola acabou de dizer, porque é que chegamos a 1910 e Portugal é, a par da França, a única república na Europa. Existia a Suíça, mas a Suíça tem uma organização cantonal, federativa, diferente, não joga neste campeonato. Tirando Portugal, a partir de outubro de 1910, a única república que existe é a França. Porquê é que isto acontece? Num país com estas características e com esta história recente. E eu acho que a maçonaria aqui tem joga aqui um papel importante. Se me pergunta se é o papel decisivo, eu não sou capaz de responder, mas tem um papel muito significativo, sem dúvida. As principais elites maçónicas estão ligadas ao movimento republicano antes e depois. Paulo Jorge, 30 segundos para fechar. Fica nas tuas mãos fecharmos o programa de hoje. Muito bem. O que é que eu, por minha incompetência, ainda não perguntei que o Paulo Jorge gostava que tivesse para nos dizer? As perguntas essenciais foram feitas. Eu acho que é importante continuarmos a falar do 5 de outubro, do seu significado, do seu impacto, do que é que mudou e também dos seus fracassos, sobretudo, também dos seus fracassos. O 5 de outubro apareceu como uma janela de oportunidade para fazer Portugal entrar no século XX e, de certa maneira, foi uma oportunidade, em muitos aspectos, uma oportunidade fracassada. Já aqui salientámos a altíssima instabilidade política que acabou por não ser resolvida com a mudança de regime, mas o 5 de outubro trouxe também uma janela de oportunidade para o país perceber que a mudança política era possível e, sobretudo, que o sobressalto cívico podia também fazer o seu caminho num país ainda, no contexto da época, relativamente, isto é tudo muito relativo e tem que ser sempre problematizado, um país ainda relativamente atrasado, comparativamente, atrasado em vários domínios, isto é uma forma muito generalista de pôr as questões em relação à Europa do seu tempo. Portanto, como balanço, o 5 de outubro foi uma promessa e foi simultaneamente um fracasso. Não poderia ser de outra forma em história. A história nunca acaba de forma cor-de-rosa, é sempre pintada com vários tons. Há uns que puxam mais para um lado, outros puxam mais para o outro. O historiador, a função que tem é tentar explicar porque é que as coisas aconteceram, como é que aconteceram, na altura em que aconteceram. Um enorme obrigado pelo privilégio que me deram
de apresentar a sociedade civil hoje, novamente, pela excelência das vossas intervenções. Um trio de 4, porque também quero agradecer à Ana Paula, que está connosco desde os Açores por Skype. Obrigado, Ana Paula. Foi um gosto receber-vos e uma honra poder ouvir-vos. Por isso, bem-ajam e as maiores felicidades. A honra também foi nossa. Muito obrigada e viva a sociedade civil. Viva a sociedade civil. Muito republicano. Verdade, verdade. 5 de outubro não é só uma data. Como ouvimos, há vários tons, há várias cores. Uma coisa não é só essa coisa e muitas outras coisas. E como vimos, a implantação da República não foi só uma data. Boa tarde, obrigado por ter ficado connosco.